Eu sou Júlia Pinheiro de Araújo, nascida aqui em Araci, em 12 de abril de 1934. Meus pais são João Donato Pinheiro e Eutime Oliveira Pinheiro. Meu esposo era Cosme Pinheiro de Araújo, também tinha Pinheiro, né? E meus filhos são Aline Pinheiro de Araújo Mariano, Alisson Pinheiro Araújo de Araújo e Rosária Pinheiro de Araújo, que é adotiva. Família Oliveira é de minha mãe, né? Aquele Antônio Carvalho, pai de Neca, era primo de mãe, o pai de Neca, né? Neca morava na Praça da Conceição, era professor. Tem vários. Antônio Pinheiro é meu irmão. Ele era alto, não muito alto, né? Estatura média. Aí eu fui para Caetité porque meu irmão era padre e morava lá, Padre Celestino Oliveira Pinheiro. Então ele foi ser padre em Guanambi, cidade vizinha a Caetité. Aí ele me levou para lá e foi lá que eu estudei. Eu saí daqui na 3ª série primária. Estudei o primário lá, completei o primário lá e depois eu voltei aqui em Araci. Passei uns tempos que minha mãe foi operada. Aí eu voltei para lá só em 55. Aí comecei a estudar o ginásio e fiz o 2º grau lá também. Me formei na escola Nígio Teixeira, lá em Caetité, em 62, em professora primária, com professores preparados de viagem no estrangeiro, chamavam professores catedráticos. Uma aula era uma coisa mais fantástica do mundo, porque ensinava de você caminhar, se comportar numa mesa, se comportar na igreja, tudo, enfim, esses professores ensinavam. Preparavam o aluno para a vida. Era uma coisa fantástica. Era muito carismático, né? Ele gostava muito de receber as pessoas. Recebia aqui os médicos, quando vinha doutor André, o nenenzinho, que o pessoal falava muito. Ele recebia todo mundo, fosse político de um lado ou do outro, ele recebia, não tinha essa história de dizer que excluía alguém. Qualquer pessoa que chegasse aqui, ele recebia, que ele estava pronto, né? Levava para a casa dele, dava almoço. Não, o local que ele morava é aquela rua Barão de Jeremoabo. Aquela rua que desce para a Praça do Tanque da Nação, como o povo chama, é a esquina da casa dele. Tem a casa de Davizão na esquina e a dele é na outra. Ele era intendente, tinha o primeiro rádio, foi ele que comprou, botou na prefeitura. A prefeitura era outra estética, que não é hoje, né? Aí ele pôs na prefeitura, o pessoal escutava o horário nacional, que era transmitido pela rádio. Todos iam para lá, para a prefeitura, para escutar esse único rádio que tinha na cidade.
Ele era músico, tocava saxofone, violão, todos esses trem. Minha tia também, Maria Angélica Pinheiro. Ele tocava quando era noite enluarada, que não havia luz, né? Era os lampião de gás, né? Quando apagava o lampião, ficava tudo escuro, ele tocava e estrondava a rua toda. Aí o povo começava a sair das casas e ir para lá, para escutar essa música dele. Era lindo. E parece que teve um barracão que era onde faziam uma feira. Eu não me lembro não. Essa parte aí, quando ele morreu, eu tinha parece que 9 anos ou era 8. Não posso falar porque não lembro. Pois é, tinha isso de... Meu irmão, inclusive, quando eu me entendi, meu irmão era quem preparava os candeeiros, né? Era feito uma lâmpada que colocava ali o gás e tudo. E eu me lembro que meu irmão mexia com essas lâmpadas, de Delfonso. Edith e ele, eram 2 filhos. Tinha um também que morava no Rio, chamava Francisco. Edith tomava conta do correio aqui, era agente do correio, ela sozinha. Era 2 árvores que tinha na frente da casa, que os garimpeiros que vinham de Nova Açores se hospedava ali debaixo, ali acendia fogo. Aí quando estava chovendo, meu pai recolhia eles para dentro de casa. Aí eles ficavam lá em casa, não era hospedagem, era voluntário. Ele fazia isso por caridade, né? José Antolino Pinheiro, Idelfonso Pinheiro, Irene, Maria Esterlinda, que é a mãe de Jefinho. Não, quem morou em Lamarão foi meu tio Alconso, o pai de Jadir. É irmã, ainda é viva hoje. Parece que ela tem 98 anos. Não, ali nunca teve jardim, não. Ali era a igreja, que na época de Erasmo demoliu. Não, eu peguei ele mais tarde, mas nessa época eu não era nascida, não. Ele tocava, meu pai tocava trompete, aqueles trompetes de vara. Meu pai tocava também, fazia parte da filarmônica. Eu só sei da história que eu via contar. Ela era uma pessoa assim religiosa, muito importante. Ela veio para aqui indicada pelo arcebispo Dom Augusto. Ela ficou como diretora. Eu tinha que assumir a parte de vice, né? E eu ensinei geografia, depois ensinei história, depois ensinei OSPB, que é a Organização Social Brasileira, e um pouco de religião.
apesar de ter me formado para ensinar primário, eu tive a honra de ensinar todas essas matérias. Veio o doutor Zezito Oliveira Brito e assim foi, teve a inauguração, a ata e tudo. Nessa época tinha morrido um amigo de Zé, ele se chamava Diva, era o locutor das rádios. Foi ele que providenciou tudo. E eu não queria que botasse Áurea Ferreira, porque Áurea Ferreira era da igreja, era catequista, era incentivadora de tudo. Foi quem criou o apostolado aqui, era quem recebia os padres. Quando os padres vinham, era na casa dela. Não faltava nada nessa casa. Padre Carlos Olímpio, Carlos Olímpio, depois veio um outro Padre Demócrito Mendes de Barro. Depois de Padre Demócrito veio um outro padre, chamava Padre Magalhães. Teve esse padre que foi diretor do ginásio por um tempo. Assim, com novena, com oferta de flores, era muito bonito. Tudo organizado por Dona Áurea e o pessoal da igreja. A última, a igreja era muito ornamentada, depois tinha aquelas quermesse, tinha vários biongos com quermesse, né? O povo ficou acostumado a mais a procissão. Aí o padre sempre agradecia, né, a quem vinha de fora, prestava homenagem às pessoas que vinham de fora. Que havia duas professoras aqui. Era Áurea Ferreira da Silva e Marieta Itaparica Mota. Áurea Ferreira da Silva ensinava os meninos. Carmelita veio incentivada pela irmã, né? Aí Carmelita ficou em lugar de Dona Áurea. Dona Carmelita ficou ensinando os meninos, até a época que eu saí daqui. Quando derrubaram a igreja, ficou celebrando missa com o padre Geraldo, lá na casa de Dona Carmelita. Marieta continuou ensinando. Aí eu não sei quando ela parou, acho que deve ter se aposentado quando eu estava lá para Caetité, né? Que eu passei muito tempo em Caetité.